Era uma vez um bebê muito especial, escondido num cestinho de palha e levado pelas águas de um grande rio. Mas esse bebê estava destinado a mudar a história de um povo inteiro. Hoje você vai conhecer a aventura de Moisés, o menino que virou príncipe, o homem que ouviu a voz de Deus e o líder que guiou seu povo com coragem e fé. Prepare-se para ver milagres, para ouvir promessas do céu e para testemunhar o mar que se abriu. Aperte o coração. A história vai começar. Jesus e a ovelhinha. Num tempo muito distante, o povo hebreu vivia no Egito, mas estavam tristes, pois eram forçados a trabalhar dia e noite. Mesmo assim, uma família teve um lindo bebê. Era um menino, saudável e com um choro forte, mas havia perigo. O rei tinha dado uma ordem muito ruim. Todos os bebês hebreus não podiam ficar com suas famílias. A mamãe do bebê, corajosa e cheia de fé, preparou um plano. Fez um cestinho de palha bem firme por dentro, forrou com paninhos e colocou o bebê com muito amor. De manhã, bem cedo, ela foi até o rio, colocou o cestinho nas águas do Nilo e orou: Deus, cuide do meu filho. As águas levaram o cesto bem devagar. O cestinho passou pelos juncos, pelos peixinhos e pelas folhas flutuantes. Mais adiante, no jardim do palácio, uma princesa egípcia caminhava. Ela ouviu um chorinho suave. Mandou buscar o cesto e ficou encantada com o bebê. É um menininho hebreu, disse ela, sorrindo. Ela decidiu cuidar dele como se fosse seu filho. E assim, aquele bebê que nasceu em segredo, agora seria criado no palácio e seu nome seria Moisés. Moisés cresceu no palácio como um verdadeiro príncipe do Egito. Tinha roupas finas, com tecidos coloridos e joias brilhantes. Estudava com os sábios do reino, aprendia a ler os símbolos antigos e a falar como os grandes reis. Brincava nos jardins cheios de flores e palmeiras. Corria pelos corredores dourados e era tratado como parte da família real. Mas no coração, Moisés sentia algo diferente. Ele sabia que não era egípcio, sabia que fazia parte do povo hebreu. Um dia, enquanto caminhava pelos arredores do palácio, viu trabalhadores sofrendo. Eram hebreus, trabalhando muito e apanhando dos guardas. Eles carregavam pedras pesadas e construíam sem descanso. Moisés ficou com o coração apertado. Por que eles sofrem tanto? Pensou. Começou a visitar mais vezes o povo hebreu, observava em silêncio e sentia uma tristeza que não sabia explicar. Ele tinha tudo no palácio, mas não se sentia completo. Aquele era o começo de algo novo, algo que Deus estava preparando. Moisés ainda não sabia, mas logo ele teria que fazer uma grande escolha: continuar como príncipe ou ouvir a voz do coração. Moisés tomou uma decisão importante. Deixou o palácio para seguir um novo caminho. Andou por muitos dias no deserto quente e silencioso. O vento soprava forte e o sol brilhava sem parar. Mas Deus cuidava dele. No meio da areia, encontrou uma família que o acolheu. Lá, Moisés fez novos amigos. Aprendeu a viver de forma simples e conheceu uma mulher especial com quem se casou. Sua nova vida era diferente. Ele acordava cedo e guiava as ovelhas pelos campos. Durante o dia, caminhava pelas montanhas e à noite, olhava para o céu estrelado, pensando em tudo o que já tinha vivido. Ali, no silêncio do deserto, o coração de Moisés ficou mais forte. Ele não sabia o que estava por vir, mas Deus estava preparando algo maravilhoso. Porque às vezes, é no silêncio que Deus fala mais alto. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas no deserto, Moisés chegou perto de uma montanha chamada Horebe. O lugar era calmo, só o vento soprava entre as pedras. De repente, ele viu algo diferente. Um arbusto estava pegando fogo, mas as folhas não se queimavam. Curioso, Moisés se aproximou. Então, uma voz chamou do meio do fogo: Moisés! Moisés, ele respondeu: Eis-me aqui. Deus falou com ele do meio da sarça. Disse: tire as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Moisés cobriu o rosto, com respeito e temor. Ele sabia que estava diante de algo muito especial. Deus disse: eu vi o sofrimento do meu povo no Egito e vou libertá-los. Você será o escolhido para essa missão. Moisés ficou com medo, mas Deus prometeu estar com ele. A partir daquele dia, Moisés não seria apenas um pastor. Ele seria um mensageiro de Deus e guiaria o povo para a liberdade. Foi ali, no fogo que não se apagava, que tudo começou. Moisés voltou ao Egito com o coração batendo forte. Tinha deixado o deserto e agora estava de volta à terra onde cresceu. Ao seu lado estava seu irmão Arão.
Com o mesmo olhar de fé, eles se aproximaram dos portões do palácio. Guardas observavam com desconfiança. Mas Moisés não teve medo. Lá dentro, o trono dourado reluzia, e no alto dele, o faraó. Com um olhar de orgulho, com coragem, Moisés falou: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir. O faraó franziu a testa. Quem é esse Deus para que eu obedeça? Mesmo diante da rejeição, Moisés continuou firme. Deus havia dado sinais para mostrar seu poder. O cajado virou serpente. O rio virou sangue. Vieram rãs, piolhos, moscas. O céu escureceu. Trovões ecoaram. Mas o faraó não queria ceder. Seu coração era duro como pedra. Mesmo assim, Moisés não desistiu. Ele voltou muitas vezes, sempre com esperança, porque sabia, Deus estava no controle. O povo hebreu começou a acreditar. Começaram a sonhar com liberdade. E embora ainda não tivessem saído, Deus já estava abrindo o caminho. Moisés não era apenas um homem com um cajado. Ele era a voz de Deus, ecoando entre os reis. O povo hebreu saiu do Egito com alegria. Seguiam Moisés pelo deserto, confiando na promessa de Deus. Mas logo atrás, o faraó mudou de ideia. Ele enviou seu exército com carros e cavalos. Os hebreus viram a poeira ao longe e ficaram com medo. Na frente deles, um mar gigante. Atrás, uns soldados furiosos. Eles gritaram: E agora Moisés? Moisés olhou para o céu e orou com fé. Deus respondeu com poder: Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. Moisés obedeceu. O vento soprou forte. As águas se dividiram. Um caminho seco apareceu no meio do mar. O povo atravessou em segurança, com paredes de água dos dois lados. Do outro lado estavam livres. Deus havia feito um milagre. Atravessaram com os olhos brilhando, corações agradecidos. Moisés olhou para trás e viu que Deus cuidou de tudo. Ali, diante do mar aberto, o povo soube: Deus é fiel. Ele guarda, guia e protege. A jornada estava apenas começando, mas a fé deles, agora, era firme como rocha. O povo hebreu estava livre. E Moisés sabia que Deus havia cumprido sua promessa. A partir daquele dia, eles aprenderam que a fé vence o medo e que Deus sempre caminha ao nosso lado. Moisés não era mágico. Era apenas um homem obediente, que confiou na voz do céu. E você também pode confiar em Deus todos os dias. Ele continua fazendo milagres e cuidando de cada um de nós. Se você gostou dessa história incrível, não esquece de se inscrever no nosso canal. Aqui, você vai encontrar muitas aventuras da Bíblia, como a história do corajoso Jonas, do valente Davi e da linda rainha Esther. Escolha agora outra história para as... Jesus e a ovelhinha. Você já ouviu falar de uma menina simples que se tornou rainha de um reino enorme e salvou milhares de pessoas? Essa história é real. Aconteceu há muito tempo, em uma terra de palácios, tronos e decretos poderosos. Hoje você vai conhecer uma jovem corajosa, cheia de fé, escolhida por Deus para algo grandioso. Uma aventura bíblica com reviravoltas emocionantes, desafios perigosos e o poder de um coração obediente. Ela ouviu o chamado do céu e mudou o destino de uma nação inteira. Em uma cidade chamada Suzã, vivia uma jovem de coração puro, criada com muito amor por um homem justo e temente a Deus. A vida dela não foi fácil. Ainda pequena, perdeu os pais e precisou aprender a confiar em Deus mesmo sem entender todas as coisas. Apesar da dor, cresceu com humildade e respeito, aprendendo que o verdadeiro valor não está nas roupas nem nas riquezas, mas na obediência e no amor. Enquanto outras garotas sonhavam com festas e adornos, ela cuidava do lar, ajudava com alegria e mantinha viva a esperança em seu coração. Era bonita, sim, mas o que mais chamava a atenção era o brilho da alma, a mansidão no olhar, a bondade nas palavras. A cada dia, crescia em graça, sabedoria e temor ao Senhor. E, sem que ela soubesse, o céu já escrevia algo especial em sua história. Naquela época, o rei havia decidido que escolheria uma nova rainha para o palácio. Mensageiros foram enviados por todo o reino, procurando jovens de boa aparência para serem preparadas e apresentadas diante do trono. Entre tantas escolhidas, uma delas era aquela jovem simples de Suzã. Tudo mudou de repente. O lar tranquilo ficou para trás e os portões dourados do palácio se abriram. Mesmo longe de casa,
manteve viva a fé, o caráter e os ensinamentos que havia recebido. Não se deixou levar pela vaidade nem pela pressa de agradar. Apenas foi quem ela era, e isso bastou. O rei notou algo diferente nela, um jeito calmo, honesto, sem fingimento. E entre todas as candidatas, uma foi escolhida para usar a coroa. Uma menina que jamais imaginou viver algo tão grandioso, agora era rainha. Enquanto os dias passavam dentro do palácio, tudo parecia estar em paz. Mas nem todos ali tinham um coração bom. Um homem muito influente se encheu de orgulho e exigia que todos se curvassem diante dele. Quando viu que havia quem se recusasse a fazer isso, ficou furioso. Ao descobrir que aquele gesto de respeito negado vinha de alguém do povo de Deus, a raiva cresceu ainda mais. Não bastava se vingar de uma pessoa, ele queria destruir todos que faziam parte daquela fé. Então, armou um plano terrível. Foi até o rei com palavras bonitas e enganosas. Disse que havia um povo estranho, com costumes diferentes, que não obedecia às leis do reino. Pediu autorização para eliminá-los, oferecendo muito dinheiro em troca. Sem saber a verdade, o rei concordou. Selou um decreto que dava permissão para acabar com aquela gente em toda a nação. A ordem foi enviada para todas as cidades. O dia da destruição estava marcado. O medo tomou conta das ruas. Gritos, lágrimas, desespero. Mas entre todo o choro, ainda havia quem acreditasse que Deus podia fazer algo. E foi com essa fé que uma mensagem urgente foi enviada até o palácio. Aquela que agora vivia entre coroas e banquetes precisava saber o que estava acontecendo. E mais do que isso, talvez fosse a única capaz de impedir aquela tragédia. Quando soube da terrível notícia, o coração apertou. A decisão do rei era algo sério. Uma lei selada com o anel real não podia ser desfeita com facilidade. O medo tentou entrar, afinal, ninguém podia se apresentar diante do trono sem ser chamado, e quem desobedecesse essa regra poderia morrer. Mas naquele momento, o silêncio não era uma opção. Era hora de fazer algo. Mesmo com todos os riscos, ela entendeu que talvez tivesse sido colocada naquele lugar exatamente para essa missão. Antes de qualquer atitude, tomou uma decisão sábia. Pediu que todos do povo orassem e jejuassem junto com ela por 3 dias. Não haveria pressa, era necessário buscar direção do alto. Ao fim do jejum, vestiu suas roupas reais, ajeitou o manto sobre os ombros e respirou fundo. O salão do trono estava à frente. O coração batia forte. Cada passo ecoava entre as colunas do palácio. Os guardas observaram em silêncio. O rei, sentado no alto, ergueu os olhos. Por um instante, tudo parou, e então, ele estendeu o cetro em direção à rainha, o sinal de que ela podia se aproximar. Estava viva, estava recebida. Com coragem e sabedoria, começou a preparar o momento certo para revelar toda a verdade. O destino de um povo inteiro estava prestes a mudar, mas ainda havia mais a ser feito. Mesmo diante do perigo, agiu com calma. Em vez de contar tudo de uma vez, usou a sabedoria que vinha do céu. Convidou o rei e o homem que havia feito o plano para um jantar especial. Tudo foi preparado com cuidado. A mesa estava posta, o ambiente iluminado, e o momento certo se aproximava. No primeiro encontro, nada foi revelado. Apenas um pedido, que voltassem no dia seguinte para mais um jantar. O rei ficou curioso, e o convidado malicioso se sentiu importante. Mal sabia ele o que estava por vir. No segundo encontro, quando todos estavam à mesa, o rei perguntou o que a rainha desejava. Com firmeza na voz e verdade no coração, ela revelou: existe alguém querendo destruir o meu povo. Se ele conseguir, minha vida e a de muitos estarão em risco. O rei ficou chocado. Quem faria algo assim? Perguntou. E foi nesse momento que a verdade saiu com força. O inimigo estava bem ali, sentado diante deles. Aquela confissão mudou tudo. O plano foi descoberto. A mentira caiu por terra. O rei se levantou indignado. O homem perverso que tramou contra os inocentes agora enfrentaria a consequência dos seus próprios atos. O decreto da destruição ainda existia, mas agora havia esperança.
A verdade havia sido revelada, mas o perigo ainda não havia passado. O decreto de destruição continuava valendo, e o tempo estava se esgotando. Era preciso fazer algo, e rápido. O coração do rei estava tocado. Ele não podia permitir que um povo inteiro fosse destruído. Então, deu uma nova ordem. Todos os que faziam parte daquele povo poderiam agora se defender, se proteger e lutar por suas vidas. A notícia correu por todas as cidades. Onde antes havia medo, agora nascia esperança. Trombetas soaram, danças foram feitas, e o povo se preparou, não para atacar, mas para sobreviver. No dia marcado, os inimigos vieram, mas foram surpreendidos. O povo estava unido, forte e cheio de fé. Nenhum mal pode vencê-los. Naquele mesmo dia, tudo mudou. A tristeza virou alegria. O choro se transformou em festa. As casas se encheram de música, comida e celebração. Uma nova data foi criada, para que todos se lembrassem daquele milagre. A menina corajosa, que um dia foi apenas uma órfã desconhecida, agora era lembrada como alguém que mudou a história. A coragem dela salvou milhares de vidas. E o céu, lá de cima, sorriu com alegria. Os dias passaram, e a paz voltou a reinar por muito tempo. A menina que confiou em Deus deixou um exemplo para todas as gerações. Não é preciso ser forte ou famosa para fazer grandes coisas, basta ter coragem e fé. O povo nunca mais esqueceu aquela história. Todos os anos, uma grande festa era feita com alegria, lembrando o livramento que veio do céu. Crianças corriam, famílias se reuniam e todos contavam, de novo, como o bem venceu o mal. Nas escolas, nos templos e nas casas, uma lição era repetida com amor: quem confia no Senhor nunca está sozinho. E até hoje, quando alguém sente medo ou está diante de um desafio muito grande, lembra da rainha que disse sim ao chamado divino e mudou tudo com uma atitude de coragem. Porque quando Deus escolhe alguém, até os planos mais impossíveis se tornam realidade. E essa história continuará sendo contada por muitas e muitas gerações. Se você gostou dessa história linda, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal Jesus e a Ovelhinha. Ative o sininho para não perder nenhuma nova aventura bíblica. E conte para a gente nos comentários, você também quer ser corajoso como Esther? Escreve aí, eu confio em Deus. Assim, mais crianças vão ouvir sobre a palavra de Deus. Compartilhe com seus amiguinhos e continue brilhando com a luz de Jesus. Olá, amiguinhos! Preparados para uma história emocionante e cheia de amor? Hoje vamos conhecer a linda jornada de Jesus, desde o seu nascimento até a ressurreição. Uma história verdadeira que mudou o mundo e pode transformar o seu coração também. E vamos começar essa aventura sagrada com fé e alegria. Então prepare-se, sente bem confortável. Jesus e a Ovelhinha. Um lindo céu estrelado cobria a cidade de Nazaré. Naquela noite tranquila, Maria estava orando em seu quarto. De repente, um anjo apareceu diante de Maria com um brilho suave. O anjo Gabriel tinha asas brilhantes e rosto sereno. Gabriel sorriu e disse: Maria, Deus te escolheu para algo especial. Maria ficou surpresa, mas ouviu com atenção. O anjo explicou que ela teria um filho chamado Jesus. Esse menino seria o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Maria sentiu paz em seu coração e respondeu: que seja feita a vontade de Deus. O anjo desapareceu, e a noite voltou a ficar silenciosa. José era um carpinteiro bondoso que morava em Nazaré. José ficou preocupado ao saber que Maria estava esperando um bebê. Naquela noite, José dormiu com o coração aflito. Enquanto dormia, um anjo apareceu em seu sonho. O anjo tinha uma luz suave ao redor e uma voz de paz. O anjo disse: José, não tenha medo de receber Maria. O bebê que ela carrega vem do Espírito Santo.
Você deve chamá-lo de Jesus, pois ele salvará o seu povo. José acordou com o coração cheio de fé. José decidiu cuidar de Maria e proteger o bebê que viria. O imperador romano mandou contar todas as pessoas do império. Cada família precisava ir até a cidade onde nasceu. José era da cidade de Belém, a terra do rei Davi. José preparou tudo para a longa viagem até Belém. Maria já estava quase ganhando o bebê. Maria montou em um jumentinho para o caminho. José guiava o animal com cuidado e atenção. A estrada era longa, cheia de subidas e pedras. Durante o trajeto, o céu mudava do sol para as estrelas. Maria e José oravam para chegarem em segurança. Depois de muitos dias, o casal finalmente avistou Belém. A cidade estava cheia de visitantes por causa do recenseamento. Quando José e Maria chegaram em Belém, procuraram um lugar para dormir. Todas as hospedagens estavam cheias por causa do recenseamento. José bateu em várias portas, mas ninguém tinha espaço disponível. Um homem simples ofereceu seu estábulo para que eles descansassem. O estábulo tinha feno, alguns animais e um clima silencioso. Maria e José se acomodaram entre o feno e os animais. Naquela noite silenciosa, algo milagroso aconteceu. Jesus nasceu ali mesmo, em um lugar simples e humilde. Maria envolveu o bebê Jesus em faixas de pano. José colocou o menino em uma manjedoura com cuidado. A luz da lua iluminava o rosto do recém-nascido. Os animais pareciam calmos, como se adorassem o Salvador. Naquela noite, o Filho de Deus chegou ao mundo com paz e simplicidade. Perto dali, alguns pastores cuidavam das ovelhas nos campos de Belém. Era noite, e o céu estava cheio de estrelas. De repente, uma luz forte apareceu no céu. Um anjo do Senhor surgiu diante dos pastores. Os pastores ficaram assustados com o brilho e a presença do anjo. O anjo falou com voz suave: "Não tenham medo. Hoje nasceu o Salvador, o Messias, na cidade de Davi. Vocês o encontrarão deitado numa manjedoura." Logo apareceram muitos outros anjos no céu. Os anjos cantavam juntos: "Glória a Deus nas alturas. Paz na terra entre os homens de boa vontade." Os pastores decidiram ir ver o bebê anunciado pelos anjos. Eles seguiram até Belém com pressa e alegria no coração. Os pastores chegaram a Belém durante a madrugada. Eles procuraram o lugar onde o bebê havia nascido. Logo encontraram o estábulo simples com a manjedoura. Maria estava sentada ao lado do bebê, olhando com amor. José estava em pé, com expressão de gratidão e paz. O recém-nascido dormia tranquilo, envolto em panos. Os pastores se ajoelharam diante do bebê. Eles sabiam que estavam diante do Salvador prometido. Com lágrimas nos olhos, adoraram o Filho de Deus. Os pastores contaram tudo o que tinham visto e ouvido dos anjos. Maria ouviu cada palavra e guardou tudo em seu coração. Os pastores saíram cheios de alegria, contando a todos sobre Jesus. A cidade acordava e a notícia do nascimento se espalhava. No Oriente Distante, 3 sábios estudavam as estrelas. Uma estrela diferente apareceu no céu, muito brilhante. Os sábios entenderam que aquele era um sinal do nascimento do rei. Eles prepararam presentes especiais: ouro, incenso e mirra. Os 3 sábios montaram seus camelos e seguiram a estrela. A jornada foi longa, atravessando desertos e cidades. Durante a viagem, a estrela guiava o caminho no céu noturno. Ao chegarem a Jerusalém, perguntaram pelo rei recém-nascido. O rei Herodes ficou perturbado com a notícia dos sábios.
Herodes pediu que avisassem onde o bebê estava, fingindo interesse. Os sábios voltaram a seguir a estrela que agora brilhava sobre Belém. Eles encontraram a casa onde o menino Jesus vivia com Maria e José. Os 3 sábios entraram com reverência e alegria. Cada um entregou seu presente com gratidão. O menino Jesus sorriu, cercado por amor e admiração. De noite, os sábios sonharam com um aviso para não voltar a Herodes. Eles retornaram por outro caminho, felizes por terem visto o Salvador. Jesus cresceu cheio de sabedoria e graça. Todos os anos, Maria e José iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, ele foi com Maria e José à festa. Após a festa, a caravana partiu de volta para casa. Maria e José pensaram que Jesus estava entre os parentes. Depois de um dia inteiro de viagem, perceberam que Jesus não estava com eles. Maria e José voltaram aflitos para Jerusalém procurando por Jesus. Durante 3 dias, eles procuraram por todos os lugares. Finalmente, Maria e José encontraram Jesus no templo. Jesus estava sentado entre os mestres da lei. Os mestres do templo ouviam Jesus e faziam perguntas. Jesus respondia com sabedoria que surpreendia a todos. Maria se aproximou e disse que estavam preocupados. Jesus respondeu que estava na casa do pai dele. Maria e José ficaram admirados com a resposta de Jesus. Jesus voltou com Maria e José para Nazaré. Jesus cresceu obediente, com sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. João Batista pregava no deserto da Judeia. João Batista usava roupas de pele de camelo e comia mel e gafanhotos. Muitas pessoas vinham de toda parte para ouvir João Batista. João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão. João Batista dizia que alguém mais poderoso viria depois dele. Um dia, Jesus chegou ao Rio Jordão. Jesus caminhou até João Batista e pediu para ser batizado. João Batista ficou surpreso e disse que era Jesus quem deveria batizá-lo. Jesus respondeu que era importante cumprir toda a vontade de Deus. João Batista concordou e levou Jesus até o rio. João Batista mergulhou Jesus nas águas do Rio Jordão. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Uma voz do céu falou com poder. A voz de Deus disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Todos ficaram maravilhados com o que viram. Jesus estava pronto para começar sua missão na terra. Jesus caminhava por muitas cidades e vilas. Jesus falava com todos com amor e paciência. Jesus tocava os doentes com suas mãos cheias de compaixão. Um cego chamado Bartimeu encontrou Jesus à beira da estrada. Bartimeu pediu para enxergar. Jesus disse: "A tua fé te curou." Bartimeu abriu os olhos e viu a luz pela primeira vez. Uma mulher sofria havia 12 anos com uma doença no sangue. A mulher tocou na túnica de Jesus com fé. Jesus sentiu que saiu o poder dele. A mulher foi curada no mesmo instante. Jesus ressuscitou a filha de um homem chamado Jairo. Jesus segurou a mão da menina e disse: "Levante-se." A menina se levantou com vida diante de todos. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Todos ficaram maravilhados com os milagres de Jesus. Jesus mostrava o amor de Deus em cada gesto e palavra. As crianças se aproximavam de Jesus com alegria. Jesus abraçava as crianças e dizia que o reino dos céus é delas. Jesus curava, ensinava e amava a todos, sem fazer distinção. Jesus reuniu os 12 discípulos em uma sala grande em Jerusalém. A mesa estava preparada com pão e vinho.
Jesus sabia que estava chegando a hora mais difícil. Durante a ceia, Jesus olhou para os discípulos com amor. Jesus pegou o pão, partiu e disse: "Este é o meu corpo." Jesus deu o pão aos discípulos para comerem. Depois, Jesus pegou o cálice com vinho. Jesus disse: "Este é o meu sangue, que será derramado por muitos." Os discípulos ficaram em silêncio e emocionados. Jesus ensinava que deveriam se lembrar dele sempre. Jesus também disse que um deles o trairia. Todos ficaram assustados e perguntaram: "Sou eu, Senhor?" Judas Iscariote saiu da sala em silêncio. Jesus continuou a ceia com os outros discípulos. Ele falou palavras de consolo e fé. Jesus disse que estaria com eles até o fim. Foi uma noite de despedida, mas também de amor e esperança. Os discípulos cantaram um hino e saíram juntos da sala. Jesus saiu da ceia e foi com os discípulos para um jardim chamado Getsemane. Era noite e o jardim estava escuro e silencioso. Jesus pediu que os discípulos orassem com ele. Jesus foi um pouco mais adiante para orar sozinho. Jesus se ajoelhou no chão com o rosto em terra. Jesus orou dizendo: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." Jesus estava triste e suando como gotas de sangue. Os discípulos estavam cansados e dormiram. Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo. Jesus disse a Pedro: "Nem por uma hora você conseguiu vigiar comigo." De repente, Judas Iscariotes apareceu com soldados armados. Judas se aproximou de Jesus e o beijou no rosto. Era o sinal combinado para mostrar quem era Jesus. Os soldados prenderam Jesus com violência. Pedro puxou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus disse a Pedro: "Guarde sua espada." Jesus curou a orelha do soldado na mesma hora. Os discípulos ficaram com medo e fugiram. Jesus foi levado pelos soldados para ser julgado. Os soldados levaram Jesus até a casa do sumo sacerdote Caifás. Os líderes religiosos estavam reunidos para julgar Jesus. Falsas testemunhas foram chamadas para acusar Jesus. Nenhuma acusação era verdadeira ou coerente. Jesus ficou em silêncio diante das mentiras. O sumo sacerdote perguntou: "Você é o Filho de Deus?" Jesus respondeu com firmeza: "Sim, eu sou." Os líderes rasgaram suas roupas com raiva. Caifás gritou: "Blasfêmia! Ele merece morrer." Pedro estava do lado de fora, aquecendo-se perto do fogo. Uma serva reconheceu Pedro e disse: "Você estava com Jesus." Pedro negou: "Eu nem o conheço." Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Ao ouvir o galo, Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Pedro saiu do pátio e chorou amargamente. Jesus foi levado até o governador romano chamado Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Meu reino não é deste mundo." Pilatos não encontrou culpa em Jesus e ficou confuso. A multidão começou a gritar para que Jesus fosse crucificado. Pilatos tentou soltar Jesus, mas a multidão gritava com raiva. A multidão preferiu libertar um criminoso chamado Barrabás. Pilatos lavou as mãos diante de todos e disse: "Sou inocente." Os soldados romanos levaram Jesus para ser castigado. Jesus foi amarrado e recebeu muitas chicotadas. Os soldados colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Jesus recebeu uma capa vermelha como zombaria. Os soldados batiam e diziam: "Salve, Rei dos Judeus." Jesus foi forçado a carregar uma cruz pesada pelas ruas. Um homem chamado Simão de Cirene ajudou Jesus a carregar a cruz. Muitas pessoas choravam enquanto viam Jesus passando. No alto do monte chamado Gólgota, os soldados crucificaram Jesus.
Eles pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz de madeira. Acima da cruz, colocaram uma placa: Jesus, Rei dos Judeus. Ao lado de Jesus, 2 ladrões também foram crucificados. Um dos ladrões zombou de Jesus. O outro ladrão disse: Lembra-te de mim no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: Hoje estarás comigo no paraíso. As pessoas que passavam zombavam e riam de Jesus. Jesus olhou para Maria e disse: Eis aí o teu filho. Jesus confiou Maria aos cuidados de João, seu discípulo amado. Do meio-dia até as 3 da tarde, o céu ficou completamente escuro. Era como se o mundo inteiro estivesse de luto pela dor de Jesus. Jesus, pendurado na cruz, olhou para o céu com tristeza. Jesus gritou com voz forte: Deus meu, por que me abandonaste? Algumas pessoas pensaram que Jesus estava chamando o profeta Elias. Um soldado romano molhou uma esponja em vinagre e levou até a boca de Jesus. Jesus sentiu a dor, mas permaneceu firme em sua missão. Então, com um último suspiro, Jesus disse: Está consumado. Jesus inclinou a cabeça e entregou o seu espírito a Deus. Nesse momento, a terra tremeu fortemente e as pedras se partiram. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O centurião romano que vigiava Jesus ficou impressionado. O centurião disse com respeito: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitos que estavam ali ficaram com medo e foram embora. As mulheres que seguiam Jesus choravam de longe. Maria, mãe de Jesus, estava com o coração cheio de dor. Também estavam ali Maria Madalena e outras discípulas. Jesus havia cumprido o plano de Deus para salvar a humanidade. Mesmo morrendo, Jesus mostrou amor, perdão e obediência. A cruz, que parecia derrota, se tornou símbolo da vitória. Um homem bom e justo chamado José de Arimateia foi até Pilatos. José de Arimateia pediu permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos autorizou, e José preparou tudo com respeito e cuidado. José envolveu o corpo de Jesus em um lençol limpo de linho. Com a ajuda de Nicodemos, levaram Jesus até um túmulo novo. O túmulo havia sido cavado na rocha e nunca tinha sido usado. Eles colocaram o corpo de Jesus com carinho dentro do sepulcro. Nicodemos trouxe perfumes e especiarias para honrar Jesus. José de Arimateia rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. As mulheres que seguiam Jesus observaram tudo à distância. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo foi colocado. O coração das discípulas estava cheio de tristeza e silêncio. Os soldados romanos foram enviados para vigiar o túmulo. Pilatos mandou selar a pedra para que ninguém a removesse. Durante o sábado, todos descansaram conforme a lei de Deus. O céu parecia mais silencioso, e a esperança parecia ter ido embora. Mas o plano de Deus ainda não havia terminado. Algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Mesmo que parecesse o fim, Deus preparava um novo começo. O túmulo estava fechado, mas não por muito tempo. No domingo bem cedo, o céu ainda estava escuro. Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo de Jesus. Elas levavam perfumes para cuidar do corpo com amor. De repente, a terra começou a tremer fortemente. Um anjo do Senhor desceu do céu com grande luz. O anjo rolou a pedra da entrada do túmulo e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Os soldados romanos ficaram com tanto medo que desmaiaram. Maria Madalena olhou e viu que o túmulo estava vazio. O anjo disse: "Não tenham medo, Jesus não está aqui. Ele ressuscitou." As mulheres ficaram maravilhadas e com lágrimas nos olhos. O anjo mandou que elas corressem para contar aos discípulos.
Maria Madalena correu pelas ruas com o coração acelerado. Ela encontrou Pedro e João e contou tudo com emoção. Pedro e João correram até o túmulo e viram que estava vazio. No caminho de volta, Maria Madalena viu Jesus em pé diante dela. Jesus sorriu e disse: Maria. Maria Madalena respondeu: Mestre. Ela correu para contar a todos: Eu vi o Senhor. Jesus estava vivo. A vida venceu a morte. Os discípulos estavam reunidos em uma casa com portas trancadas. Eles tinham medo dos soldados e estavam muito tristes. De repente, Jesus apareceu no meio da sala. Jesus disse: A paz esteja com vocês. Os discípulos ficaram assustados e pensaram que era um fantasma. Jesus mostrou suas mãos e o lado ferido para provar que era real. Jesus sorriu e disse: Sou eu, estou vivo. Os discípulos se alegraram e se aproximaram de Jesus. Tomé não estava lá naquele momento e não acreditou no que ouviu. Tomé disse: Só vou crer se eu tocar nas feridas de Jesus. 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente. Jesus apareceu mais uma vez no meio deles. Jesus olhou para Tomé com carinho. Jesus disse: Toque aqui, Tomé, veja minhas mãos. Tomé tocou nas mãos de Jesus e caiu de joelhos. Tomé disse com emoção: Meu Senhor e meu Deus. Felizes os que não viram e creram. Jesus respondeu: Você creu porque viu. Todos os discípulos ficaram cheios de alegria e fé. Jesus estava vivo e com eles novamente. Jesus caminhou com os discípulos até um monte na Galileia. Os discípulos ouviram com atenção, sentindo paz em seus corações. Jesus olhou para todos com amor e autoridade. Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus continuou: Vão por todo o mundo e anunciem o Evangelho. Jesus pediu: Façam discípulos de todas as nações. Jesus disse: Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ensinou: Ensinem tudo o que eu ordenei a vocês. Jesus sorriu e disse: E eu estarei com vocês todos os dias. Os discípulos se alegraram com a missão recebida. Eles entenderam que agora era a vez deles contarem ao mundo sobre Jesus. Jesus estava se preparando para voltar ao céu, mas antes, deixou um grande presente, o Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo os ajudaria em tudo. Os discípulos sentiram coragem e fé renovadas. Eles sabiam que Deus estaria com eles em cada passo. Os discípulos estavam reunidos em uma casa em Jerusalém. Maria, a mãe de Jesus, também estava junto com os discípulos. Todos oravam com fé, esperando a promessa de Jesus. De repente, ouviu-se um som forte, como de um vento impetuoso. O vento encheu toda a casa onde eles estavam. Línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada pessoa. O Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali. Os discípulos começaram a falar em outras línguas. As pessoas do lado de fora ouviram e ficaram curiosas. Uma multidão se juntou ao redor da casa. Cada pessoa ouvia os discípulos falando na sua própria língua. Pedro se levantou e começou a pregar com coragem. Pedro explicou que aquilo era o cumprimento da promessa de Deus. Muitas pessoas acreditaram na mensagem de Pedro. 3.000 pessoas decidiram seguir Jesus naquele dia. O Espírito Santo encheu os corações com poder e alegria. Jesus nasceu como um bebê em Belém. Jesus cresceu, fez milagres e ensinou sobre o amor. Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. Jesus ressuscitou e venceu a morte. Jesus subiu ao céu, mas prometeu voltar. Hoje, Jesus vive em nossos corações. O Espírito Santo foi enviado para nos guiar.
Quem confia em Jesus nunca está sozinho. Jesus ama todas as crianças do mundo. Jesus quer ser o melhor amigo de cada criança. A palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho. A oração nos aproxima do céu e da vontade de Deus. Ser obediente aos pais agrada o coração de Jesus. Fazer o bem e perdoar são atitudes que brilham. Você é especial e foi criado com um propósito. Jesus tem um plano lindo para a sua vida. Nunca se esqueça, Jesus te ama muito. Olá, amiguinhos! Hoje temos uma história muito especial. É a incrível aventura de Jonas e a baleia. Você vai conhecer um profeta que tentou fugir de Deus, mas acabou descobrindo algo muito importante. Com tempestade, um grande peixe e um final surpreendente. Então prepare o coração, chame a família e venha aprender com essa historinha cheia de fé e emoção. Vamos lá, a história vai começar agora. Jesus e a ovelhinha. Deus falou com Jonas. Deus pediu que Jonas fosse até a cidade de Nínive. A cidade de Nínive estava cheia de pessoas desobedientes. Deus queria que Jonas avisasse as pessoas de Nínive para se arrependerem. Jonas ficou com medo da missão. Jonas decidiu fugir da ordem de Deus. Jonas foi até o porto e entrou em um navio. O navio estava indo para a cidade de Tarsis, bem longe de Nínive. Jonas tentou se esconder da presença de Deus. O mar estava calmo no início da viagem. Jonas desceu até o porão do navio para dormir. Enquanto Jonas dormia, algo surpreendente começou a acontecer. O céu começou a escurecer enquanto o navio navegava. Nuvens carregadas cobriram o mar com raios e trovões. O vento ficou forte e empurrou as velas do navio. Ondas enormes começaram a balançar o navio com violência. Os marinheiros gritaram assustados e correram pelo convés. Os marinheiros jogaram as cargas no mar para aliviar o peso. Os marinheiros oraram aos seus deuses, pedindo socorro. O capitão do navio desceu até o porão. O capitão encontrou Jonas dormindo durante a tempestade. O capitão chamou Jonas e pediu para Jonas orar a Deus. Jonas levantou assustado com o barulho da tempestade. Os marinheiros lançaram sortes para descobrir o culpado da tempestade. A sorte caiu sobre Jonas, e todos olharam para ele. Os marinheiros perguntaram a Jonas quem ele era e o que fez. Jonas respondeu que servia ao Deus do céu, Criador do mar e da terra. Jonas confessou que estava fugindo de Deus. Os marinheiros ficaram com medo ao ouvir as palavras de Jonas. O mar ficou ainda mais bravo e as ondas ameaçavam afundar o navio. Jonas pediu aos marinheiros que o lançassem no mar. Jonas disse que a tempestade era por causa da desobediência dele. Os marinheiros tentaram remar de volta para a terra firme. As ondas continuaram fortes e o navio quase virou. Os marinheiros oraram ao Deus de Jonas e pediram perdão. Os marinheiros levantaram Jonas com cuidado. Os marinheiros lançaram Jonas no mar agitado. Assim que Jonas caiu na água, a tempestade parou. O mar ficou calmo e o céu se abriu novamente. Os marinheiros ficaram maravilhados com o poder de Deus. Os marinheiros ofereceram sacrifícios e louvaram ao Senhor. Enquanto Jonas afundava nas águas, uma grande sombra apareceu. Uma baleia gigante surgiu nas profundezas do mar. A baleia abriu a boca e engoliu Jonas inteiro. Jonas ficou vivo dentro da barriga da baleia. A barriga da baleia era escura, molhada e apertada. Jonas percebeu que Deus ainda estava com ele mesmo ali dentro. Jonas estava dentro da barriga da baleia. Tudo lá dentro era escuro, molhado e muito silencioso. Ele sentiu medo, mas também começou a pensar em tudo o que aconteceu. Jonas se lembrou da ordem de Deus. Com o coração apertado, Jonas começou a orar. Senhor, eu errei, fugi da tua vontade, mas agora, aqui onde estou, quero te obedecer. Jonas falou com Deus com sinceridade. Mesmo ali, dentro da barriga da baleia, Deus podia ouvir. Jonas pediu uma nova chance para cumprir sua missão. Enquanto orava, ele sentiu paz no coração. O tempo passou. 1 dia, 2 dias, 3 dias. A baleia nadava pelas águas profundas com Jonas em seu ventre. Até que, no 3º dia, ela nadou até a beira da praia. Com um grande movimento, a baleia abriu a boca.
Jonas foi lançado na areia, sujo, cansado, mas vivo. Ele se levantou devagar e olhou para o céu. Jonas respirou fundo e agradeceu. Obrigado, Senhor. Agora, Jonas estava pronto para fazer o que Deus mandou. Jonas seguiu viagem até a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era enorme e cheia de pessoas. As ruas estavam movimentadas e todos viviam como se Deus não existisse. Jonas caminhou pelas ruas e começou a falar bem alto. Povo de Nínive, escutem. Deus está triste com seus pecados. Vocês precisam mudar seus caminhos. As pessoas começaram a parar para ouvir Jonas. Crianças, mulheres, soldados e até os líderes ficaram atentos. Jonas andava pela cidade, pregando com coragem. Sua voz ecoava nas praças e mercados. Ele dizia que Deus queria que todos se arrependessem. O rei de Nínive ouviu as palavras de Jonas. O rei ficou assustado com a mensagem de Deus. O rei se levantou do trono, tirou suas roupas reais e colocou roupas simples. Ele se cobriu de pano grosso e sentou-se na poeira. O rei mandou avisar a todos que ninguém deveria comer nem beber por um tempo. Todos, até os animais, jejuaram para mostrar arrependimento. O povo de Nínive orou e pediu perdão a Deus. As pessoas choraram e prometeram mudar. A cidade inteira ficou em silêncio, esperando a resposta de Deus. Deus viu tudo o que estava acontecendo em Nínive. Deus viu que o povo parou de fazer o mal. Deus viu o arrependimento no coração das pessoas. Deus ficou feliz porque todos decidiram mudar. Então, Deus teve misericórdia da cidade de Nínive. Deus decidiu não destruir a cidade como havia avisado. O povo de Nínive ficou aliviado e grato. As crianças sorriram e brincaram nas ruas novamente. As famílias se abraçaram e agradeceram a Deus. A cidade foi salva porque escolheu obedecer ao Senhor. A missão de Jonas estava cumprida, mas Jonas não ficou tão feliz com o perdão de Deus. Jonas se sentou do lado de fora da cidade de Nínive. Jonas ficou bravo porque Deus não destruiu a cidade. Jonas achava que o povo merecia ser castigado. Jonas montou uma pequena cabana para se proteger do sol. Deus fez crescer uma planta com folhas grandes sobre Jonas. A planta fez sombra e refrescou Jonas. Jonas ficou muito feliz com a planta, mas no dia seguinte, Deus mandou um verme que destruiu a planta. O sol ficou forte e Jonas ficou com muito calor. Jonas ficou ainda mais bravo e desejou até morrer. Então Deus falou com Jonas. Deus perguntou: você está triste por causa da planta que nem plantou? E eu não posso ter misericórdia de uma cidade com tantas pessoas. Jonas ficou em silêncio e começou a entender a lição. Deus ensinou que o amor é maior do que a raiva. Deus mostrou que perdoar é melhor do que castigar. A história de Jonas termina com um grande ensinamento. Deus ama todas as pessoas e deseja que todas se arrependam. Jonas aprendeu que obedecer e amar é sempre o melhor caminho. E nós também podemos aprender a perdoar como Deus perdoa. Jesus e a ovelhinha. Era uma vez, num lugar chamado Belém, um menino chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem que tinha muitos filhos grandes e fortes. Mas Davi era diferente. Enquanto seus irmãos estavam em casa ou treinando para a guerra, Davi passava seus dias no campo, cuidando das ovelhas da família. Ele tocava a harpa com doçura e falava com o Senhor como se fosse seu melhor amigo. Davi acordava bem cedinho, pegava seu cajado, sua harpa e seguia pelas colinas verdes. Ele não reclamava. Ele amava cuidar das suas ovelhinhas. Andava com elas, protegia cada uma e conhecia todas pelo nome. Se uma se afastava do grupo, ele ia atrás, pegava no colo e trazia de volta com carinho, porque ali ele sentia a presença de Deus bem pertinho. Ele sabia que mesmo que ninguém estivesse vendo, Deus estava. Enquanto caminhava pelo campo, Davi cantava músicas para Deus. Bom dia, Papai do Céu. Hoje o dia está lindo. Obrigado por confiar essas ovelhinhas a mim. Me ajuda a protegê-las e a fazer tudo com amor. Ninguém imaginava que Deus olhava para ele com um plano maior. Davi não era forte como os soldados, mas ele era fiel, corajoso, obediente e amava a Deus de todo o coração.
Algo muito importante estava acontecendo na cidade. Ele estava indo até a casa de Jessé, o pai de Davi. Mas por quê? Porque Deus havia falado com ele. Um homem muito respeitado estava chegando. Lá, entre os filhos dele, está aquele que será o novo rei de Israel. E Deus já havia escolhido quem seria. Mas ninguém sabia ainda, nem mesmo o escolhido. Ele se chamava Samuel. Era um profeta, alguém que ouvia a voz de Deus e obedecia tudo o que ele mandava. Davi não correu. Ele orou, pegou sua funda, lançou uma pedra certeira e o urso caiu. Davi gostava de ficar sozinho no campo. Quando o sol brilhava forte, Davi agradecia. Quando vinha o vento, ele dizia: Eu não vejo como os homens veem. Os homens olham a aparência. Eu olho o coração. Um menino cantando sozinho, com a harpa na mão, o cajado na outra e o coração completamente entregue ao Senhor. Ele seria rei. Sopra, Senhor. Tua brisa me alcança. Na frente dos seus irmãos, derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. Deus o havia escolhido. Não porque ele era o maior, nem o mais forte, nem o mais treinado. Às vezes perigos surgiam. Um dia apareceu um urso enorme. Ele rugia e tentava pegar uma das ovelhas. Mas porque ele era o mais obediente, porque ele amava a Deus de verdade. E naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre ele com força. Mas nem todo dia era tranquilo. Outro dia, um leão apareceu rugindo entre os arbustos. Mais uma vez, Davi confiou em Deus. Enfrentou o leão com coragem e o venceu. Ele era só um menino. Ninguém o via como guerreiro. Ele chegou com cheiro de campo, os pés sujos de terra, os mais bonitos e os mais fortes. Deus observava o campo, mas Deus estava cuidando de Davi. O céu inteiro já sabia. Aquele pastorzinho de Belém não era qualquer menino. E lá estava ele, o rosto suado de tanto cuidar das ovelhinhas, olhos atentos e um coração cheio da presença de Deus. Mas seus olhos brilhavam, e o seu coração era puro e cheio de fé. Enquanto os homens buscavam os mais altos, Davi cuidava das ovelhas com zelo. Num certo dia, enquanto Davi cuidava das suas ovelhinhas como sempre fazia, Samuel andava com passos firmes. Samuel, vá até a casa de Jessé, o mais novo, mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Sim, o povo de Israel precisava de um novo rei. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, todos ficaram admirados. É o profeta, o homem de Deus está aqui. Esse é o escolhido. Levanta-te e unge-o, pois é este que eu escolhi. Jessé ficou feliz e logo chamou seus filhos para se apresentarem diante de Samuel. Primeiro veio o filho mais velho, forte, alto, com aparência de soldado. Samuel olhou para ele e pensou: esse deve ser o escolhido. Mas Deus falou no coração do profeta: não é esse, Samuel. Um por um, os filhos de Jessé passaram na frente do profeta. Todos fortes, bonitos, com cara de guerreiros. Mas Deus dizia: não é esse, não é esse, também não é esse. Então Samuel ficou confuso e perguntou: Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé coçou a cabeça e respondeu: tenho caçula. Mande chamá-lo, não nos sentaremos até que ele chegue. E lá foi alguém correndo buscar Davi. Assim que Davi apareceu, Deus falou ao coração de Samuel: é ele. Então Samuel pegou um recipiente com azeite e Davi ficou ali, sem entender tudo, mas com o coração cheio de algo novo. Enquanto todos queriam ser importantes, Davi só queria ser fiel. Enquanto todos buscavam glória, Davi só buscava a presença de Deus. E Deus viu isso e o ungiu. O tempo passou e os irmãos mais velhos de Davi foram chamados para a guerra. O povo de Israel estava enfrentando um exército inimigo chamado Filisteus. E entre os soldados daquele exército havia um homem enorme, alto como uma torre, forte como uma montanha, e com uma armadura brilhante. O nome dele era Golias.
Golias era tão grande que só o escudo dele era do tamanho de uma porta. Ele batia no peito, dava passos pesados, ele zombava do povo de Deus, ria dos soldados e enchia o vale com palavras feias e desafiadoras. Os soldados ficavam quietos. Os irmãos de Davi estavam lá também, ouvindo tudo, e todos os dias gritava para o povo de Israel do outro lado do vale. Até que um dia, seu pai Jessé o chamou e disse: "Se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês servirão a nós. Quem é corajoso o bastante para me enfrentar? Mandem o melhor de vocês, se tiverem coragem." Ninguém respondia. Nenhum guerreiro do exército de Israel se apresentava, nem mesmo o rei Saul. Todos tremiam de medo, porque nunca tinham visto alguém tão assustador. E sabe o que acontecia? Golias repetia isso por dias e dias. Enquanto isso, Davi estava em casa, ainda cuidando das ovelhas. Ele sabia que Deus era maior que qualquer gigante. "Filho, leve esses pães e queijos para seus irmãos no acampamento. Veja como eles estão e volte para me contar." Quando chegou ao campo de batalha, ouviu um barulho estranho. Era a voz de Golias gritando de novo. Davi obedeceu, como sempre fazia. Ele preparou tudo e saiu pela manhã bem cedinho, deixando as ovelhas com outro cuidador. Davi se aproximou e viu todos os soldados calados, escondidos atrás das pedras. "Quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo?" perguntou Davi, "porque ninguém está enfrentando ele." E naquele momento, Davi sentiu algo diferente no coração. Ele não estava com medo, ele sentia indignação. Ele sabia que aquilo não era certo. E o menino pastor, aquele que ninguém imaginava, começou a pensar: será que eu posso lutar? Davi ouviu as palavras de Golias e ficou indignado. O coração de Davi se encheu de coragem. Davi perguntou aos soldados de Israel: "Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo?" Alguns soldados de Israel zombaram de Davi, mas Davi não se calou. Ele decidiu procurar o rei Saul. Davi entrou na tenda de Saul e disse: "Eu quero lutar contra o gigante Golias." O rei Saul olhou para Davi com surpresa. "Você é só um rapaz. Golias é guerreiro desde jovem." Davi respondeu ao rei Saul: "Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, lutei contra um leão e contra um urso. O mesmo Deus que me livrou deles, me livrará do gigante Golias." O rei Saul ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Vá, e que o Senhor esteja com você." Saul colocou uma armadura em Davi: capacete, escudo, espada. Mas Davi não conseguia nem andar. Davi tirou tudo e disse: "Não posso lutar com isso, não estou acostumado." Davi pegou sua funda, sua bolsa e 5 pedras lisas, e com fé no coração, desceu até o vale para enfrentar Golias. Davi caminhou pelo vale firme e confiante. Todos os soldados de Israel observavam em silêncio. O gigante Golias viu Davi e começou a rir. "Vocês mandaram um menino com pedras? Isso é uma piada?" Davi olhou para Golias e respondeu: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Golias se enfureceu e correu em direção a Davi. Mas Davi não fugiu. Davi também correu. Davi pegou uma pedra da sua bolsa, colocou na funda e girou. Com força e fé, ele lançou a pedra. A pedra voou pelo ar e acertou Golias na testa. O gigante Golias cambaleou e caiu com força no chão. Todos ficaram em silêncio. Os soldados de Israel não acreditavam no que viam. O povo começou a gritar: "Davi venceu Golias! O gigante caiu!" Não foi a espada que venceu, foi a fé de Davi no Deus verdadeiro. Davi venceu o gigante Golias com uma pedra e uma funda. Davi não usou espada, nem escudo, nem armadura. Davi confiou em Deus com todo o coração. Deus deu força a Davi para vencer o inimigo. Os soldados de Israel ficaram surpresos com a vitória de Davi. O povo de Israel gritou de alegria ao ver o gigante Golias cair.
Deus escolheu Davi porque o coração de Davi era fiel. Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Davi era apenas um pastor de ovelhas no campo. Deus transformou Davi em um vencedor diante de todos. Quando confiamos em Deus, gigantes também caem na nossa vida. O medo, a tristeza e a dúvida são gigantes que podemos vencer. Deus pode usar qualquer criança que tem fé como Davi. Deus quer usar meninos e meninas para fazer coisas grandes. Davi acreditava que o Senhor era maior que o gigante Golias. Com Deus ao lado, até o menor pode vencer o maior desafio. Hoje, muitas crianças também enfrentam lutas todos os dias. A fé é a arma mais poderosa que podemos ter. Quando o coração está cheio de coragem e confiança em Deus, nenhum gigante consegue ficar de pé. Davi não venceu sozinho. Davi venceu porque o Senhor estava com ele. Deus também está com você. Deus te escolheu para brilhar com coragem e fé.